Olá pessoas, meu nome é Bruno e seja muito bem-vindo ao canal Seja Melhor Que Ontem. Dando continuidade à série de estudos, estamos aqui com o estudo 22, que fala como identificar a igreja verdadeira. E para me ajudar nesse estudo, estou contando com a participação aqui especial do Augusto. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado. E caso você tenha alguma dúvida desse estudo todo, deixe nos comentários que a gente vai responder, tá certo? Bruno, é interessante esse tema que vamos estudar hoje porque ele trata sobre uma das grandes incógnitas que existe no cristianismo. Por que tantas religiões? Por que tantas igrejas? Existe, por acaso, uma igreja verdadeira? E é isso que nós objetivamos responder. Para dar início, mas é você que abraça o assunto, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por uma oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Nos usa, nos ilumina para que a gente venha passar esse estudo esperado por Ti, Senhor. Nos abençoa, nos purifica. É isso que eu te peço, Senhor. Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aprofundando-se um pouco, afundando um pouco, no cristianismo existem mais de 35 mil grupos religiosos dentro do cristianismo. Então, dentro de todos esses grupos que existiria, repetindo a pergunta que eu já fiz anteriormente, existiria algum verdadeiro? Ou todos eles têm algumas questões falsas, algumas questões verdadeiras? O nosso intuito, ao estudarmos a Bíblia, é verificar que existem características, existem pontos-chave que nós podemos descobrir que se um grupo é verdadeiro ou falso. Justamente. E agora a primeira pergunta, a gente já entra com a seguinte: qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? A gente pode ver lá em João 7,17. Vamos ler João. Essas são palavras de Jesus, não são palavras minhas. E diz assim: 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, agora a gente tem que ver que se a pessoa está falando referente ao que está dentro da palavra de Deus, então a gente tem que acreditar. Perfeito, perfeito. E aqui é Jesus falando para os líderes religiosos daquela época, dizendo que as palavras dele eram verdadeiras. É interessante observarmos que a palavra doutrina, na sua etimologia, a origem dela no latim, significa simplesmente ensino. A gente poderia traduzir esse verso como: se alguém quiser saber se eu falo a verdade, vai descobrir se ela é de Deus ou não, se o ensino que eu falo é de Deus ou não. E nós percebemos que o ensino de Jesus é verdadeiro. As palavras de Jesus são verdadeiras. Assim como Deus, o Espírito Santo, os mandamentos dele são verdadeiros. Isso mesmo. E isso tudo está dentro da palavra de Deus. Perfeito. Como a gente já viu em estudos anteriores a respeito dessas questões. A segunda pergunta é: qual é a primeira coluna que sustenta a Igreja de Deus? João utiliza aqui a palavra verdade, enquanto Paulo diz que isso está em 1 Timóteo 3,15, você pode verificar. Paulo diz que a Igreja de Deus é sustentada por colunas. E na verdade é simplesmente um simbolismo do que significa verdade. Não é um templo físico propriamente dito a que Paulo está se referindo, mas é a questão de doutrinas, ou seja, a Igreja de Deus ela é sustentada por ensinos, doutrinas. E nós vamos verificar qual é a primeira coluna, né? Essa questão de primeira, segunda, ela não é necessariamente essa ordem. Ela é simplesmente uma questão didática. Nós vamos verificar aqui, vamos perguntar a primeira, a segunda, a terceira, mas não é uma questão de que essa tem que ser a primeira e aquela a segunda, mas é simplesmente para verificarmos na Bíblia várias colunas da verdade. E a gente pode ver lá a primeira, que está lá em Efésios 2, 19 e 20, que diz o seguinte: assim já nós somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, isto é, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a gente pode ver que a gente está fundamentado
nos profetas do Antigo Testamento e Perfeito. nos apóstolos do Novo Testamento. Isso mesmo. Mas tendo como base Jesus Cristo, a pedra angular. Perfeito. É interessante que o texto ele usa como pedra de esquina, no sentido de pedra angular, como a pedra principal. Ao construir-se um edifício, naquela época, era colocada uma pedra que servia de base para toda a estrutura. Essa era a pedra. E Jesus é a pedra principal. Colocado sobre ele, nós temos os apóstolos e nós temos os profetas. Como você muito bem falou, os profetas representam o Antigo Testamento e os apóstolos representam o Novo Testamento. Ou seja, Bruno, nós não podemos dizer que somos verdadeiramente cristãos se acreditamos somente numa parte da Bíblia, se acreditamos somente no Novo Testamento, se acreditamos, por exemplo, que o Velho Testamento passou ou deixou de existir, que ele não existe mais. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. É um conjunto só, é um livro só. E a segunda coluna, a gente pode ver lá em Atos 16, 30 e 31. Diz assim, Bruno. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aí a gente tem um ponto importante de fé. Se crê em Jesus Cristo, Deus é todo-poderoso e só apenas tendo fé nele que você pode ser salvo. Esse foi um dos fundamentos que levou Martinho Lutero a fazer o grande protesto em 1517 contra Roma. Ele viu que a Igreja Católica, infelizmente, era uma igreja que professava a crença de que você pode comprar a salvação. E eles vendiam a salvação através de indulgência. Então Martinho Lutero se levantou dizendo sola fide, que é só a fé em Cristo é necessária para a salvação. Então esse foi um dos pontos. E aqui nós vemos Jesus novamente como a pedra principal da igreja, como o fundamento, a coluna, a verdade principal. E nós vemos a fé, ou seja, aquela igreja que não prega a fé em Jesus, ou que é necessário fazermos alguma coisa para adquirirmos a salvação, essa não é uma igreja verdadeira. É o que está dizendo aqui, não é a gente, é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Só crer no Senhor Jesus. E serei salvo, você e sua casa. Isso mesmo. E a terceira coluna, a gente pode ver lá em João 14, do 1 ao 3, que eu já abri aqui. João 14, do 1 ao 3, é o seguinte. É um texto muito conhecido de todos os cristãos, esse texto, é uma promessa maravilhosa de Jesus para nós. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Agora a gente vê uma parte interessante que é da vinda de Cristo. Isso mesmo. E eu acrescento mais, essa parte parece ser tão básica, né? Tantos cristãos acreditam na vinda de Cristo, mas é interessante denotarmos que a vinda de Cristo ela será um evento literal. Ela não será um evento espiritual de que a vinda de Cristo será no meu coração ou nascerá dentro do meu coração. Infelizmente, essa doutrina, no Brasil não, graças a Deus, ainda não chegou, mas na Europa, por conta do modernismo, as pessoas têm acreditado pouco. Elas acreditam na Bíblia, os religiosos, os cristãos de maneira geral, têm acreditado na Bíblia, mas têm espiritualizado. Ou seja, não acreditado de forma literal de que Jesus virá pela segunda vez para nós e nos levará para estarmos com Ele eternamente. E a gente tem que ver tudo certinho como será a vinda de Jesus. Todo olho verá, milhares de anjos. Isso mesmo. Se você dizer que ele vem, uma ressurreição, inclusive das pessoas que morreram em Cristo. Elas serão ressuscitadas para encontrar-se com Ele. E aí, o grupo religioso tem que mostrar isso conforme a palavra de Deus. Todo olho verá, milhares de anjos ressuscitarão
os mortos ressuscitarão, os que estão vivos serão transformados, que você já pode ver nos estudos passados. Você pode comprovar lá na volta de Jesus, o milênio, e tudo isso é tiração de dúvida, tá certo? E é interessante, você já falou aí sobre o milênio, né? Muitos acreditam que o milênio será antes da volta de Jesus. Nós não acreditamos assim, né? Com base nos textos que estudamos anteriores, nós percebemos que Jesus vem antes do milênio. Bom, agora a quarta coluna, a gente pode ver lá em João 14:15. Já estou aqui aberto. João 14:15. João 14:15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, isso daí é um ponto-chave, né, hoje em dia, né? Se você crê que a palavra de Deus é toda inspirada por Deus e que Jesus Cristo é a pedra angular, então tudo que está aqui você vai seguir. Mas tem muitas religiões aí, não vou dizer qual, que está lá no 10 mandamentos. Lembra do dia de sábado, mas guarda o domingo. Como é que você diz que está seguindo a Cristo se a Bíblia é toda baseada em Cristo? Tendo como Deus, o intermediador e tudo aqui. Falou tudo. E você não segue. A gente falou anteriormente sobre a questão de fé, de que é necessário somente ter fé para sermos salvos. E agora a gente vem com guardar os mandamentos. Mas veja que interessante, veja que lindo texto Jesus escreveu. Se nós o amamos, se amamos a Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. Em outras palavras, eu poderia até remodelar aqui e dizer: se nós cremos nele, no sentido em que ele aplicou o verbo crer também, nós guardamos os seus mandamentos. Crer em Jesus não é somente crer que ele existe ou que ele foi um grande homem que viveu sobre essa terra. Muitas pessoas creem isso, até os ateus estão convictos de que houve uma pessoa chamada Jesus e de que ele andou sobre essa terra. Mas o fato de crer intelectualmente não me faz diferente de nenhuma pessoa que crê de fato no coração e pratica as obras de Jesus. Então, quando nós cremos, ou seja, é por isso que nós acreditamos que é somente a crença, a fé, porque a crença, a fé, ela é demonstrada em ação. Elas são atos. A fé e a crença são atos. Não é somente uma questão intelectual, de pensamento ou de ideia, mas é uma questão de fazer. Isso é a fé de Jesus. Aí a gente vem para a quinta coluna, que eu vou, pode abrir aí em Apocalipse. Sim. 19:10. A gente viu que a quarta é você seguir o mandamento de Deus, né? Seguir a lei dele. A quinta a gente vai ver agora em Apocalipse 19:10. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Interessante que aqui é uma frase de um anjo que está dando a visão a João. E ele diz que não deve adorar ele. Nós, aqui, não, embora não seja esse ponto que nós vamos tratar a respeito de uma doutrina, uma coluna que mantém a Igreja de Deus verdadeira, embora não seja esse, mas é interessante falarmos de que não há adoração a anjos, não se adora a anjos, não se adora. Aqui nós vemos que não devemos nos prostrar diante dos anjos. O anjo repreende João e diz: não, adore somente a Deus. E ele cumprimenta, ele é conservo nosso, daqueles que têm o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Ele diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que é praticamente o dom de profecia, né? É o dom de profecia, é isso mesmo. E nós acreditamos que o dom de profecia não é restrito somente aos antigos profetas do Velho Testamento ou para os apóstolos de Cristo. Mas o dom de profecia, ele permanece para o tempo do fim. E Deus levantou, nesses últimos tempos, uma mensageira do Senhor, Ellen White. A gente já estudou isso em outro tema, na lição 19, se eu não me engano. Você pode verificar aí depois no canal do Bruno, a lição 19. Nós vemos, Bruno, de maneira incrível, como Deus levantou para esses últimos dias, para nos alertar dos grandes perigos
que surgiriam desses últimos dias e que não havia esses perigos que estão surgindo naquela época. É por isso que nós acreditamos nesse dom ainda hoje, para a igreja de Deus hoje. Justamente. A sexta coluna, a gente vai ver lá em Ezequiel 20, em 12 e 20, que diz o seguinte: Também lhe dei os meus sábados, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Agora o 20 diz o seguinte: Santificai meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. A gente vê a parte que eu falei há um tempo atrás, sobre o mandamento. Guardar o sábado e guardar o domingo. Isso mesmo. E aí Deus está dizendo que o sábado é o sinal entre eu e ele. Isso mesmo. Então, se você guarda o sábado, quer dizer que você é um sinal que você é da família de Deus, pois você está seguindo o mandamento dele. Correto. Infelizmente, a maioria dos grupos religiosos acreditam que o sábado do sétimo mandamento é um mandamento antigo somente para Israel. Mas nós não encontramos base para isso. Nós não encontramos nenhum argumento bíblico. E quando estudamos a história dos primeiros discípulos, apóstolos de Jesus, nós percebemos que eles guardavam o sábado. O livro de Lucas, por exemplo, que foi escrito uns 20 anos ou 30 anos depois da morte de Jesus, diz que as mulheres que foram visitar Jesus, elas guardaram o sábado conforme o mandamento. Porque Lucas, naquele momento ali, ao escrever ali, disse que não foi a tradição ou que aquilo era passado. A gente percebe que o mandamento ainda era guardado pelos discípulos de Jesus naquele tempo. O mandamento, ele foi guardado pelos primeiros discípulos e ele é guardado por todo fiel cristão que quer seguir a Bíblia. Porque isso é o que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Só encontramos uma verdade a respeito do dia sagrado. Algumas pessoas querem espiritualizar isso, dizendo que não, o mandamento do sábado ainda é verdadeiro. Eu tenho uma Bíblia com um comentário e ele diz mais ou menos isso que eu estou falando. Uma Bíblia de outra denominação, né? E ela fala que o sábado deve ser guardado, mas você pode escolher o dia da semana. Mas por que será que Deus deixou tão claro lá nesse mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É interessante que a porção que contém o sábado nos 10 mandamentos é uma das maiores, se não a maior, porção sobre um único mandamento. Ele fala lá, eu acho que é uns 4 versículos. Observa lá, Êxodo 20, 8 a 12. E a sétima coluna, eu vou ler Mateus e Apocalipse Okay. 14, 6, certo? Apocalipse 14, 6. Sétima coluna diz o seguinte, em Mateus 24 e 14. 24 e 14, diz o seguinte: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E Apocalipse 14, 6 diz o seguinte: Vi outro anjo rolando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. A gente vê que o evangelho sendo pregado ao mundo de uma forma tão abrangente, esse é uma coluna, entendendo que é a verdade que está sendo pregada ali. É interessante, Bruno, que há uns 100 anos atrás, mais ou menos, as igrejas protestantes nos Estados Unidos, os Estados Unidos ele foi constituído basicamente por igrejas protestantes, né? E era dividido os estados. Aquele estado era de determinada denominação religiosa, aquele estado era de determinada denominação religiosa. No entanto, os adventistas do sétimo dia, quando surgiram, e a partir do movimento adventista propriamente dito, muito antes da igreja adventista surgir, em 1830 mais ou menos, eles não se restringiram a um grupo religioso. Eles pregaram a mensagem, o evangelho eterno que eles acreditavam para todas as pessoas. Eles não disseram, não, você já tem um evangelho, eu não vou pregar para você. Mas não, eles consideravam que todos eram necessitados desse evangelho eterno. E veja que interessante, a adjetivação do evangelho
que João usa em Apocalipse é evangelho eterno, não é evangelho qualquer. Já Jesus, em Mateus 24, ele diz: este é o evangelho do reino, será pregado em todo mundo. Que evangelho seria esse? É o evangelho verdadeiro a respeito de Jesus Cristo e de sua obra, do que ele está fazendo e do que ele fez por nós. Então, não é qualquer evangelho. Algumas pessoas levam uma parte do evangelho, é verdade, levam que Cristo morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, mas esquecem de outra parte, por exemplo, de que há condições para entrarmos na vida eterna. É necessário crermos em Deus. Se não crermos, nós não seremos salvos. Então, se você leva um evangelho manco, esse evangelho não é o evangelho completo. Esse não é o evangelho eterno. Esse não é o evangelho de Jesus. E agora a gente vem para a última coluna, que está lá em 1 Coríntios, para abrir. Sim. Você leu o 3, 16, 17 e eu leio o 6, 19 e 20. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E agora a gente vê no 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Aí ele deu dois versículos, livros, né? Passagens que dizem a mesma coisa. Cuidar do corpo, da saúde. Isso mesmo. E nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos uma doutrina alimentar que, para muitos médicos hoje, diz que a gente vive mais anos, né? Acho que é em média 7 anos a mais do que a população mundial. Isso mesmo. Os adventistas de Loma Linda, por exemplo, já foram feitas pesquisas, Loma Linda, Califórnia, eles vivem mais do que a média normal dos Estados Unidos. Existem até documentários, você pode pesquisar posteriormente, com a Ana Paula Padrão, por exemplo, no SBT Realidade, falando sobre Loma Linda. Existem outras reportagens também falando sobre Loma Linda. Loma Linda é uma cidade construída por adventistas e existem muitos hospitais adventistas lá, uma universidade também. É interessante que o regime que Deus passou é o regime que Deus quer que nós façamos. Esse foi o regime dado no Éden para Adão e Eva. Esse é um regime que traz saúde, que traz vida. E nós temos visto pessoas, médicos, que provavelmente nem são cristãos. Saiu outro dia no Globo Repórter, já faz um tempo já, uma reportagem sobre um médico que tratava pacientes no SUS e ele tratava usando remédios 100% naturais. Ele não prescrevia drogas, ou se prescrevia era somente em casos raros, últimos. Ele passava simplesmente a alimentação viva. O que é uma alimentação viva? Seria as plantas, os legumes, os vegetais, as raízes. Essa é uma alimentação viva. Não uma alimentação morta, com animais, por exemplo, mortos ou coisas prejudiciais. Ou, pior ainda, Bruno, com alimentos industrializados. Alimentos industrializados fazem muito mal. E como nós somos o templo do Espírito Santo, Deus quer habitar em nós. Ele quer que esse templo seja puro. Posso a última pergunta, a 10ª? A última pergunta, 10ª. Qual é o apelo que Deus faz a seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade bíblica? A gente pode ver lá em Apocalipse 18:4, que diz o seguinte: ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar de seus flagelos. Então Deus manda o quê? Sai dela, povo meu. Sai dela. Então, se algo está pregando algo que não está dentro da palavra de Deus, então sai dela. Existem pessoas sinceras em todas as denominações. Nesses 35 mil grupos religiosos que nós comentamos inicialmente, Bruno, existem pessoas sinceras, com certeza. Mas quando nós descobrimos a verdade, nós tomamos uma decisão. Ou aceitamos a verdade e a cumprimos, ou a rejeitamos.
Então o convite para você, ao ouvir essas verdades vindas da palavra de Deus, se você estiver em algum grupo religioso que não prega essas verdades, é sair dele. Junte-se ao rebanho de Cristo, porque Cristo disse: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém guiá-las, a mim convém ajudá-las, e eles ouvirão a minha voz, como a voz do pastor. Então que nós possamos ouvir a voz de Cristo, e a voz de Cristo nós sabemos, é as Santas Escrituras. Justamente. Mais um vídeo terminamos. Caso você tenha alguma dúvida desse estudo todo, nos comentários aí que a gente vai tirar, tá certo? E para terminar, Augusto vai fazer uma breve oração para nos despedirmos. Oremos. Grande e maravilhoso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor possa abençoar, Senhor, as pessoas que ouviram essas grandes e maravilhosas verdades a tomarem uma decisão em suas vidas, para que elas possam perceber que o Senhor quer elas perto de Ti. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda em todas as nossas dificuldades, nos ajuda para que nós possamos ser semelhantes a Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém.